Nesse vídeo eu vou mostrar um plugin para WordPress que eu desenvolvi para criar thumbnails automaticamente. Você vai poder definir imagens de fundo que você quer como padrão. Você pode escolher mais de uma, porque assim o plugin ele vai alternando entre as imagens de fundo, e também pode escolher a fonte e também adicionar um logo. E aí o plugin ele vai gerar thumbnail com base no título do seu post. Então fica até o final aqui do vídeo que eu vou te mostrar aqui o passo a passo e como funciona esse plugin para WordPress. Antes disso, eu já peço, curte o vídeo, se inscreve no canal e se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Então eu tenho este plugin aqui para WordPress que eu desenvolvi, que é o WP Auto Thumbnail, para suprir uma necessidade minha e de alguns clientes que não tinham tempo ali para poder ficar criando thumbnails. Então como que ele funciona? Basicamente eu já fiz o import aqui nesse site, então ele fica aqui em ferramentas Auto Thumbnail, e a primeira tela é esse aqui de gerenciamento de fundos. Você pode ver que eu já tenho aqui 3 fundos adicionados. Se eu quiser eu posso clicar aqui nesse aqui para remover, ou se eu quiser eu posso clicar aqui em adicionar fundo e eu posso adicionar quantos fundos eu quiser. Aqui já tem umas thumbnails que eu gerei de teste, mas eu vou escolher aqui um outro fundo, pode ser esse daqui, para a gente fazer um teste. É importante que você escolha fundos que tenham a mesma proporção, o mesmo tamanho, e que eles batam ali com o visual do front-end do seu site. Então aqui eu já escolhi 3 fundos que ele vai alternar. Se você quiser colocar 10, 15 fundos, ele vai alternando sempre quando ele vai criando. Então ele cria primeiro nessa, depois nessa, depois nessa. Então isso ajuda bastante, porque você não precisa ficar escolhendo os fundos. A próxima guia de configurações, você pode configurar a parte de texto e também pode configurar aqui a parte de logo. Aqui você pode escolher a cor do texto, então se você tiver thumbnails escuras, você pode escolher uma cor clara, ou se tiver uma cor clara de fundo, você pode escolher um texto escuro. Aqui o tamanho da fonte, aqui também você pode escolher entre as fontes já do seu próprio sistema ou fontes também já pré-carregadas aqui do plugin. Se você vier aqui nessa guia, você vai conseguir ver que ele já tem algumas fontes, então ele geralmente vai carregar para você a Poppins, Bricolage e também essa Playfair. E as outras aqui eu só coloquei de teste, porque você pode também importar aqui, clicar em adicionar fonte da biblioteca. Aí ele vai abrir aqui o sistema de uploads padrão do WordPress. Aqui ainda em configurações você pode escolher a posição do texto, o tamanho também das margens, isso é bem importante. A parte também de máximo de linhas, porque se o texto for muito grande, depois ele vai ali colocar aqueles pontilhados, aqueles 3 pontilhados, para ele não fazer um texto ali muito grande. A altura da linha também você pode aqui manipular, então eu deixo como 1.6, já funciona bem para mim. Aqui no Figma, por exemplo, eu já peguei todos os meus fundos do meu site de produção mesmo, do meu blog, depois eu vou mostrar para vocês aqui. Eu já criei aqui no próprio Figma aqui todos os retângulos aqui certinho das thumbnails, com o tamanho de 1200 por 675, então elas ficam do mesmo tamanho, e fiz um teste aqui adicionando uma fonte por cima, escrevendo alguma coisa e verificando o tamanho. Então eu vim aqui e coloquei, por exemplo, 446, eu já vi que é um tamanho muito bom para uma thumbnail, então o texto ia ficar assim. Então desse jeito eu sei que eu posso vir aqui adicionar aqui 40, 46, um tamanho que fica ali apropriado. Então é bom você colocar no Figma para você testar os tamanhos, para você fazer as configurações. Se não, testa com um único post, depois você pode fazer com os outros. Aqui na parte de baixo você pode adicionar logo, então se eu selecionar essa opção, ele vai me dar a opção de colocar um logo. Aqui você não está vendo nada porque o logo é branco, porque o meu fundo é escuro. E aqui eu posso colocar se eu quero no topo ou embaixo e também o tamanho do meu logo. Feito isso, é só você clicar aqui em salvar. Aqui essa última aba é o que realmente uma função que eu precisava bastante, porque vamos supor que você já tenha post sem thumbnail, que é o meu caso. Aqui no caso eu tirei um print aqui do meu site em produção, que é o meu blog, que é onde eu coloco ali muitos códigos, eu posto ali muitas coisas ao longo do tempo e não é nada de artigos gigante, é realmente uma coisa para tirar da minha cabeça, são coisas pequenas, mas funcionais, que são códigos, são links e tudo mais. Então aqui você pode ver que eu tinha aproximadamente ali, mais de 800 posts no meu blog sem thumbnail. Então era muita coisa para eu poder adicionar isso manualmente. Até tirei um print aqui com o console aberto, para você ver que ele deixa alguns registros no console também, se você quiser acompanhar. Eu gosto de debugar algumas coisas, por isso que eu deixei o plugin gerar
esses logos no console, fui acompanhando, porque também essa parte aqui foi bem difícil aqui implementar, teve alguns erros, mas depois ficou 100%. E você vê aqui que ele já gerou ó, 90 processos, né? Então ele adicionou 90 thumbnails em 90 posts e faltava 757, mas depois ele finalizou. Então você vê que é um plugin que ele já está bem robusto. Então se ele conseguiu gerar em massa para mim 847 thumbnails, então com certeza vai suprir aí as suas necessidades. Então eu vou fazer um teste aqui para você ver como que funciona. Eu até adicionei esse botão aqui ó, de resetar todas as thumbnails. Utilize com cuidado, né, com cautela, porque senão ele vai realmente apagar todas as thumbnails do seu site, mas como esse é um site de teste, para mim tanto faz. Então ele apagou aqui ó, 30 para mim, ele mostra ó, 30 posts, não tem thumbnails. Então eu vou abrir aqui algum post, vou abrir esse daqui mesmo, ó. Você pode ver que ele realmente não tem thumbnail. Se eu só clicar aqui em salvar, o plugin ele já vai funcionar. Quer ver? Ele já vai adicionar uma thumbnail pra gente. Então ele acabou de adicionar, ó, com aquela fonte que eu deixei selecionado. Então se eu clicar aqui para visualizar, eu posso ver que ele já criou. Então é esse jeito aqui que o plugin opera. Ele pega aquele fundo que a gente pré-definiu, pega ali o texto, que é o título, né, que é o mesmo que está aqui, e coloca na fonte que você escolher e coloca aqui o seu logo na parte de baixo. Lembra aquele logo que eu falei que estava em branco, por isso que a gente não conseguia ver? Então ele mostra aqui pra gente. Então isso é muito legal. Por quê? Porque pelo menos, se você não tem tempo para ficar criando thumbnails, você pelo menos tem alguma thumb para você poder exibir, e isso ajuda muito no SEO do seu site. Além disso, ele já cria thumb ó, também com o título alt já preenchido. Isso daqui é muito bom para SEO. Vamos voltar aqui no plugin, ó, eu vou atualizar. E agora ele vai identificar que tem 29 thumbnails aqui, ó, 29 posts sem thumbnail. E ele não está processando nenhum, porque eu não cliquei para processar. Então vamos voltar aqui, ó, vamos abrir um outro post, ó, vou clicar aqui em ver. E aqui realmente essa publicação não tem nenhuma thumbnail, só tem o título, então a gente vai colocar para rodar. Então eu vou clicar aqui em processo, você não precisa abrir console nem nada, você pode deixar aqui, ó, que ele já vai mostrar para você o passo a passo. Então ele vai fazendo de pouco em pouco, ele adiciona numa fila e depois vai pegando dessa fila ali e fazendo de 5 em 5. Então você pode acompanhar todo o processo aqui pelo painel administrativo. Aqui ele já finalizou e já deu até resposta para mim aqui em cima, que ele já gerou 29 thumbnails. Se eu atualizar aqui a minha tela, voltar aqui, ó, pronto, eu tenho 0 posts agora sem thumbnail. Todos os meus posts estão com thumbnail. Vou atualizar aqui, ó, e o nosso post está com thumbnail. Ele pegou aqui o título e adicionou aqui na imagem. E aqui na parte também de recomendados, ó, você vê que já aparece aqui também as thumbnails adicionadas, tá? Aqui ele variou em questão de tamanho, mas é porque eu não tratei também ali a medida do fundo. Por isso que eu falei, joga no Figma, trata a medida tudo certinho e coloca aqui. E também tem alguns posts aqui que ele está tratando como cache, tá? Então, porque eu fiz vários testes aqui, então tem várias imagens duplicadas. Tanto que se eu vier aqui na parte de mídias, ele vai ter aqui, ó, um monte de thumbnail aqui que eu criei para fazer os testes e validar. Então tem algumas aqui, ó, que eu testei tamanhos de fonte. Aqui também, ó, ele está muito colado, então eu testei aqui um espaçamento, mas você vê que ele funciona perfeitamente. Se eu abrir aqui agora o meu site, que é esse site que eu implementei, que tinha lá mais de 800 posts sem thumbnail, você vai ver que já tem a thumbnail aqui. Eu escolhi essa fonte mesmo só para ficar ali um visual diferente, não precisa ser 100% legível, né? Porque o texto legível está aqui na parte de baixo, por isso que eu escolho essas fontes aqui mais arredondadas para leitura, porém para thumbnail eu achei que ficou bem bacana, mas você pode trocar se você quiser. Então esse aqui é um post que eu acabei de fazer e ele já criou a thumbnail automaticamente para mim. Então se eu vier aqui em outro post também, vamos clicar nesse daqui, você pode ver que ele já criou também a thumbnail para mim. E você vê que o fundo sempre muda, então eu coloquei ali, se eu não me engano, 8 fundos, e ele vai alternando aqui para mim. Então isso daqui provavelmente vai te ajudar bastante. Eu vou deixar o link desse plugin do meu GitHub para você baixar e adicionar no seu site. E para você adicionar, é só você baixar o arquivo zip, você vai vir aqui em plugins, vai clicar em adicionar o novo plugin e enviar o plugin, vai subir o arquivo zip aqui e clicar em instalar. E pronto, ele já vai instalar para você. Assim que você ativar, ele já vai estar aqui, ó, auto thumbnail. E aí sempre que você criar um novo post, ele vai gerar automaticamente para você. Então eu vou colocar assim: olá, mundo, esse post é apenas para o teste do vídeo.
Assim que eu digitei e finalizei a minha publicação, é só você clicar aqui em publicar e pronto, ele já vai gerar a thumbnail para você. Você pode até ver que ele já colocou aqui, ó, e se eu clicar aqui para visualizar o meu post, pronto. Olá mundo, esse post é apenas para o teste do vídeo. Então você vê que isso aqui é muito bacana, com certeza vai ajudar muita gente ali que quer só publicar algumas coisas no seu blog e não quer ter o trabalho de ficar criando thumbnail, ou até mesmo como uma coisa temporária. Às vezes você vai lá no site do seu cliente, às vezes o conteúdo já está pronto, mas a thumbnail não. Então você pode publicar, ele vai preencher com uma thumbnail padrão, com o logo do seu cliente, com o fundo, com as cores dele, e depois é só você trocar a thumbnail. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.